Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez esta noite para falar da palavra do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus, para aquilo que Ele tem para conosco, das suas promessas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 40, no seu capítulo 40. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o 8. E depois Isaías 44, no seu versículo 3, que é o tema do culto nesta noite. Quero te agradecer a oportunidade pelas minhas líderes, a irmã Patrícia, a irmã Tatiane. Muito obrigado pela confiança de estar aqui me proporcionando para trazer a palavra do Senhor Jesus. A vida dos meus pastores, pastora Josiele, pastor Reinaldo, que não estão aqui esta noite, que eles estão cumprindo a agenda, mas eu agradeço imensamente a vida deles. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus, aleluias. Consolem, consolem. O meu povo diz, o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Capítulo 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Glória a Deus. Podem se assentar nesta noite. Aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. A mensagem de Isaías, no seu capítulo 40, ela é dirigida ao povo de Israel no exílio da Babilônia. Aquele povo era praticamente livre para adorar a Deus de seus pais, Isaque, Abraão e Jacó. Mas aquele povo abandonou a Deus e foram levados a cativo, sendo encontrados completamente dispersos no meio daquele povo que não adoravam a um Deus vivo. Deus escolheu o Império Babilônico para castigar aquele povo pela sua desobediência e pela sua idolatria. Aleluias, glórias a Deus. Aquele povo, ele estava distante do Senhor. Aquele povo já tinha completamente rompido a sua comunhão com Deus. Eles se encontravam distantes do Senhor. Eles viviam de forma sem perspectivas nenhuma de vida naquele momento, porque não tinham mais Deus em seu coração, porque já não acreditavam mais nas promessas do Senhor. Mas mesmo assim, no versículo 1, Deus traz uma mensagem de misericórdia para aquele povo, uma mensagem de consolo, que Deus iria libertar eles daquele lugar de cativeiro, que Deus iria tirar eles daquele lugar de escravidão, e iria colocar eles em outros lugares. Mas mesmo assim, aquele povo ainda insistia em duvidar de Deus. Mas mesmo assim, aquele povo insistia em endurecer o seu coração diante de Deus. Aquele povo, eles não enxergavam Deus mais daquela forma que enxergavam como antes. Aquele povo estava em cativo e eles enxergavam Deus completamente de forma errada.
como se Deus fosse o errado e que eles fossem os corretos, que eles eram os certos. Aleluias, glórias a Deus. Eles já não tinham mais comunhão com o Senhor. Eles já não eram mais próximos do Senhor. Eles enxergavam Deus de outra forma. Eles enxergavam aquele momento de cativeiro como abandono de Deus na vida deles. Como se Deus tivesse esquecido deles. E aqui que eu quero entrar na mensagem, trazendo para os dias de hoje, quantas vezes nós já não fizemos como aquele povo fez? Enxergamos Deus de forma errada. Achamos que Deus nos abandonou. Achando que talvez por estarmos passando por algumas dificuldades, por diversas circunstâncias, achamos que Deus tem nos abandonado. Pedimos a Deus e Ele não nos entrega de prontidão e nós achamos o quê? Que Deus esqueceu de nós. E aí o que acontece? Nós rompemos a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque nós duvidamos de Deus. Porque nós duvidamos do Deus da promessa. Aquele povo, mesmo ainda estava sendo prestes a ser liberto, eles duvidaram do Deus da promessa. Eles duvidaram de um Deus que podia fazer todas as coisas. Porque para Deus tirar aquele povo daquele lugar e colocar em outro lugar, é um mínimo detalhe para um Deus que nos criou. Para um Deus que faz todas as coisas. O que era tirar aquele povo e colocar em outro lugar? Não era completamente nada aos olhos de Deus. Mas aquele povo, eles andavam como se fosse com uma fenda nos olhos. Eles andavam em pecado e para eles estavam corretos daquela forma, missionária Fátima. Pecando e achando que estavam corretos. E achando que Deus é o errado. E é assim nos dias de hoje. Andamos no pecado, andamos desobedientes a Deus e deixamos Deus de lado achando que estamos corretos. E aí o que acontece? Nós anulamos as promessas de Deus em nossa vida. Nós anulamos as promessas que Deus tem para nós, para a nossa família, em nossa vida. Talvez você ora, você pede. Deus, eu oro pela vida do meu esposo, pela vida da minha esposa, que ela seja liberta, que ela entregue a sua vida nos caminhos do Senhor, mas o Senhor, Ele cumpre a sua promessa no tempo certo, na hora certa, e você não sabe esperar o cumprimento da promessa, e você começa a duvidar de Deus, você começa a enxergar Deus de outra forma, você começa a achar que Deus não é capaz de fazer. E você, mais uma vez, anula o cumprimento da promessa. Anula a sua comunhão com Deus. Por desobediência. Por dúvidas que você carrega no seu coração. Você passa a endurecer o seu coração diante de Deus. Achando que você é o certinho da história e que Deus é o vilão. É assim que nós fazemos. Porque o ser humano é muito difícil de lidar. É muito difícil. Nós não suportamos obedecer. E aquele povo, ele não suportava obedecer. E o ser humano é assim. Ele não consegue obedecer. Ele não consegue obedecer regras. Ele não consegue obedecer às leis. Ele não consegue obedecer aos mandamentos. Ele não consegue obedecer ao seu líder. Ele não consegue obedecer ao seu pastor. Ele não consegue obedecer nem mesmo ao seu patrão. E deixa eu te dizer, se você também não obedece nem ao seu patrão, você anda desobediente a Deus. Você anda desobediente a Deus. Por quê? Porque o seu patrão também está acima de você. Você não suporta obedecer. Você não consegue obedecer. Você sempre quer dar o seu jeitinho. A pessoa fala para você fazer A, você vai lá e faz B. Ah, vou fazer desse jeito mesmo. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser. É assim. Eu vim, eu faço do meu jeito. Você está quebrando promessas. Você está andando em desobediência ao Senhor Jesus. Em coisas simples. Você está andando em desobediência ao Senhor Jesus. É como arrumar as cadeiras da igreja, diaconisa Mirela.
Eu tenho uma dificuldade enorme para arrumar as cadeiras da igreja. Um fala é meio para lá, outro é 1,5 para trás, e não sei quantos para frente. E aí vai indo. Aí você fala, não, vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Aí põe as cadeiras tudo coladinho, tudo bonitinho, tudo coladinho, achando que está perfeito do seu jeito. Aí o que acontece? Vem o seu líder, vem diaconisa Mirella. Está tudo errado. Você fez de forma errada. Não é assim que se faz. É assim que acontece, é assim mesmo que ela fala. E mesmo a gente estando pipocando por dentro, vontade de deixar essas cadeiras tudo para lá e não fazer mais nada, prefira obedecer. Prefira obedecer. Prefira obedecer. Prefira obedecer. Seja quem for, mesmo você achando que a pessoa está errada e que você está certo, prefira obedecer. Prefira obedecer, para que a promessa venha se cumprir em sua vida. O consolo de Deus naquele momento era de mudar aquele povo. Era que aquele povo tivesse outra vida, se tornassem servos de Deus. Mas aquele povo mesmo assim insistia em ver Deus de forma errada. Deus está falando essa noite, é momento de você obedecer para viver os cumprimentos da promessa de Deus na sua vida. Não há como Deus cumprir promessas se você é desobediente. Eu tento entender. Pessoas que andam completamente na contramão do que o Senhor tem para com elas, irmã Tainá. E diz, foi Deus que fez. Foi Deus que me deu. Tem pessoas que andam assim. Completamente de forma que não condiz ao que o Senhor quer. Porque o Senhor tem algo muito grande para nós. O Senhor tem promessas para nós. Promessas que além do que nós podemos enxergar. E tem pessoas que preferem andar na contramão daquilo que o Senhor diz. Preferem não obedecer. Dizem, eu sou coladinha com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo. Ô pastor Elismar, a todo momento. Fala. O Espírito Santo me falou. Mas anda com a vida completamente desobediente a Deus. Mas anda com a vida completamente errada. De forma errada. Eu queria entender que Espírito Santo é esse, diaconisa Mirella, que fala com pessoas dessa forma. Que Espírito Santo é esse que te corrige em tantas outras coisas, mas não te corrige em somente obedecer? É difícil obedecer, é difícil sim. Dói, às vezes machuca, porque eu tenho meu jeitinho, você também tem seu jeitinho, né, Paulinho? E é difícil obedecer. Mas para viver o cumprimento da promessa do Senhor é necessário obedecer. Se você não obedece, não tem como Deus cumprir promessa em sua vida. Se você não obedece, se você não abre o seu coração para o Senhor Jesus, não tem como Ele derramar as bênçãos dEle, irmã Tatiane, sobre a nossa vida. Como que nós vamos andar na presença do Senhor com o coração endurecido, com o coração magoado, com o coração ferido como terra seca? É assim mesmo, com o coração endurecido. Entramos por essas portas talvez com o coração endurecido. A palavra é ministrada, os louvores são entoados, mas o teu coração está como terra seca. E não recebe a palavra, e não recebe as profecias de Deus, e não quer receber o cumprimento da promessa em sua vida. Porque pode passar anos que talvez Deus tenha te prometido algo. Anos, 10 anos, 20 anos, 3 anos, 5 anos. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que não é no seu tempo, é no tempo dEle. As promessas se concretizam da forma dEle, para que você se saiba lidar com aquilo que Ele tem para você.
nós não suportamos esperar o tempo da promessa. Nós mesmos anulamos a promessa, porque achamos que Deus esqueceu de nós. Porque talvez estamos passando por uma dificuldade, por um período difícil em nossa casa, pelo aquele deserto que parece que não vai acabar nunca. E nós desistimos de Deus. Nós jogamos Deus para escanteios, nós jogamos Deus para lado. E anulamos aquilo que Deus tem para conosco. Talvez você entrou aqui esta noite como terra seca, como terra imprópria para plantio, como terra infértil. Mas que você venha sair daqui nesta noite como terra encharcada da presença do Senhor Jesus. Eu quero profetizar nesta noite que você será inundado pela presença do Senhor Jesus. Que você será inundado por rios de águas vivas. Aleluias, glória a Deus. É tempo de você mudar esse jeitinho que você leva a sua vida e andar de forma correta. E se posicionar na presença do Senhor Jesus. É tempo de você parar de andar em cima do muro, de não saber se quer Cristo ou se quer o mundo. Ei, saia de cima do muro nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. A terra seca, irmã Patrícia, ela é infértil, ela é imprópria para plantio. Ela não produz fruto nenhum. E quanto tempo pessoas caminham na presença do Senhor e estão como terras secas? Nunca frutificaram. Nem serve para plantar. Que nesta noite você venha quebrar essa barreira de ser infértil na presença do Senhor. Não aceite isso para a sua vida. Seja fértil, seja terra boa na presença do Senhor Jesus. A terra molhada, quando vemos uma terra molhada, encharcada, ela é uma terra que ela é fácil de se manusear. Ela é uma terra que ela é fácil de se mexer. Talvez ela pode estar encharcada, mas se você quer plantar uma mudinha nela, você vai lá, põe mais um pouquinho de terra, dá uma mexidinha, planta a mudinha e ela vai brotar. A terra molhada, ela é mais própria para o seu plantio. Ela é própria para dar frutos. E aí, talvez você, não sei se você já observou, já passou por algum lugar em que tem aquela terra encharcada. E aquela terra, ela faz aquela lama, aquele lamaçal. Mas no outro dia, faz um dia de sol, e aquela mesma lama que estava outrora, ela é seca pelo sol. Ela fica completamente seca. Seca. E o que acontece? Ela começa a provocar rachaduras. Ela começa a provocar feridas. Ela começa a ser imprópria para plantio. Porque não tem como plantar em uma terra que está rachada, em uma terra que está ferida. Não tem como plantar. E talvez você entrou por estas portas, assim como esta terra que eu estou falando, seca, rachada, dura, cheia de dores, cheia de traumas. Deixa Jesus molhar essa terra nesta noite. Deixa Jesus inundar esta terra nesta noite. Deixa Jesus encharcar essa terra nesta noite. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você entrou com o coração endurecido, como terra imprópria para plantio. Talvez você até quer, mas você não consegue. Talvez você até quer, mas você não tem forças. Talvez você até quer, mas você mesmo não se permite ser inundado. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem te impedido de ser terra fértil, de se inundar na presença do Senhor Jesus, venha cair por terra em nome de Jesus. Nós temos que ser terras produtivas. Nós temos que ser terras férteis na presença do Senhor Jesus. Deixa Jesus curar esses machucados. Deixa Jesus curar essas feridas.
Deixa Deus te libertar do pecado. Deixa Deus te libertar do tempo de escravidão que você está vivendo. Permita ser liberto esta noite. Assim como Deus libertou aquele povo da escravidão, assim como Deus tinha promessa ainda para aquele povo, mesmo Deus enxergando aquele povo de forma errada, deixa Deus também te libertar esta noite. Deixa que Deus também faça o seu coração ser terra fértil. Não anule as promessas que Deus tem para a sua vida. Seja obediente. Ande debaixo dos mandamentos do Senhor. Por mais que seja difícil, a palavra que eu tenho para te dizer esta noite: permaneça na obediência. Mesmo que seu coração esteja doendo, mesmo que a situação não esteja favorável, permaneça na obediência. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glórias a ti, Jesus. Permaneça na obediência, ande obediente. Por onde você vai, anda na obediência. Onde você colocar os seus pés, obedeça. Escolha obedecer. Escolha obedecer. Escolha ser terra boa para plantio. Escolha ser terra boa para frutificar. Aleluias, glórias a Deus. Escolha ser terra boa para frutificar. Deixa Deus moldar este coração duro. Deixa Deus moldar este coração entristecido. Que talvez recebeu palavras que machucaram, que causaram cicatrizes como terra seca, que causaram feridas, rachaduras. Ei, deixa isso para lá. Deixa Deus te curar esta noite. Deixa Deus te libertar deste tempo de terra seca. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quer bênção sobre a sua vida? Deixa Deus derramar. Deixa de ser terra seca. Fique de pé nesta noite que eu já vou finalizar. Eu vou orar mais uma vez nesta noite. Eu peço que as irmãs intercedam para que você venha sair daqui inundado por rios de águas vivas. Inundados, encharcados pela presença do Senhor Jesus. Abra o seu coração nesta noite. Se derrame na presença dEle. Se entregue a Ele mais uma vez. Não enxergue Deus como errado. E permita ser liberto de todo o pecado. Talvez você tenha vivido uma vida completamente no pecado. Completamente de forma incorreta. Ei, deixa Deus te libertar nesta noite. Deixa Deus te tirar deste deserto. Deixa Deus te inundar nesta noite. Que você não venha ser mais escravo de Satanás. Oh, Deus querido, Pai amado, nesta noite nós te clamamos, ó meu Pai. Nesta noite nós bendizemos o teu santo nome, ó meu Pai. Que a partir desta noite nós venhamos deixar de ser terra seca na tua presença e venhamos nos permitir se inundar de rios de águas vivas, rios que libertam, rios que transformam, rios que purificam, rios que lavam do pecado. Oh Deus querido, Pai amado, faça o teu mover no meio do teu povo nesta noite, ó meu Pai. Toca no mais profundo coração, ó meu Pai. Toca na mais profunda ferida. Se talvez encontre aqui pessoas como terra seca, com feridas, com rachaduras, com machucados, que venham permitir ser libertas nessa noite, para que as promessas do Senhor venham se concretizar na vida de cada um. Assim eu oro nesta noite e agradeço pela minha oportunidade. Que venhamos deixar de ser terras secas e
e venhamos viver rios de águas vivas.